A questão que eu trago para este vídeo é a seguinte: um crente pode ficar deprimido? Alguns crentes sinceros já me vieram com esta pergunta. Você tem essa dúvida? Já te fizeram esta pergunta? Vamos conversar sobre isso. Vamos tentar situar esta pergunta dentro de um espaço histórico. De onde é que ela vem? No livro O Demônio do Meio-Dia, Andrew Solomon, falando sobre a depressão, ele diz que na Idade Média, por ocasião da Inquisição, século XIII, pessoas com sintomas depressivos eram multadas e presas. É que a teologia medieval não poderia aceitar que alguém com confiança em Deus pudesse ter a dimensão de uma tristeza ou de desesperança. É daí então que vem a questão da pergunta ou da afirmação de que um crente não pode ficar deprimido? Eu quero te convidar para um texto bem anterior. Vamos lá para o livro de Salmos, no capítulo 42, ali onde o salmista descreve os sintomas de uma depressão: tristeza, choro constante, insônia, apatia, desesperança. Mas ali no Salmo 42, o salmista fala que o que acrescia ainda mais o seu sofrimento é quando perguntavam: onde está o teu Deus? Ou seja, esta correlação, dos sintomas depressivos com a expressão da fé em Deus. Se você quer ajudar uma pessoa que está em depressão, nunca correlacione os sintomas da depressão dela com a expressão da dimensão da fé dela em Deus. Para isso, você precisa entender bem os sintomas da depressão, as nuances desses sintomas colocados no paralelos com a expressão de fé. A fé fala de esperança, mas o depressivo não tem esperança. A fé fala de alegria, mas o depressivo vive a tristeza. A fé, ela é um convite à proatividade, mas o depressivo vive a prostração. É preciso entender os sintomas da depressão para não confundi-los com expressão de fé. Desta maneira, então, você poderá acolher aquela pessoa que está sofrendo e até entendê-la. É difícil conviver com alguém que está em depressão no contexto familiar? É muito difícil. O discurso é muito pesado, é muito negativo, mas é preciso entender como sintomas da depressão e não correlacionar a falta de fé. Porque quando correlaciona a falta de fé, isola ainda mais a pessoa. Então, se há a tendência do depressivo em se isolar, se ele é julgado, ele se isola ainda mais. Este isolamento, ele pode chegar a um extremo da pessoa vir até mesmo cometer o suicídio. Então, não há espaço para poder agir desta maneira. O crente pode ficar deprimido? E o pastor? Pastor não, porque ele é pastor, ele fala de fé, fala de esperança. Como é que ele pode ficar deprimido? Uma ocasião, falando para pastores, um pastor que ali estava compartilhou de um episódio depressivo que teve. Ele disse o seguinte: eu mantive a minha confiança em Deus, mas durante a depressão eu não tinha vontade de orar e nem de ler a Bíblia. É importante que o pastor se reconheça como gente, como pessoa, e que aqueles que ali estão com ele também assim o reconheçam. É importante entender a humanidade como sendo uma característica de todos nós. A fé, ela não anula a humanidade e nem mesmo anula a realidade. Ela nos convida a que possamos aceitar a humanidade e a que possamos superar as dificuldades. Algumas pessoas dizem que pastor é um anjo. Eu digo que se pastor é um anjo de asas quebradas. Anjos de asas quebradas são limitados, são humanos. No texto de Tiago, nós encontramos uma referência à humanidade de um homem que foi um ícone no Velho Testamento, profeta Elias, citado no Novo Testamento até pelo Senhor Jesus. Tiago, ao referir-se ao profeta Elias, ele fala que ele foi um homem sujeito às mesmas paixões. Entendamos paixões como oscilações da alma, oscilações do humor. Uma outra tradução é: Elias foi um homem sujeito, ou Elias foi um ser humano como nós. Então observamos assim que este homem, enquanto um ícone na Bíblia, ele foi um homem
homem como todos nós somos. Jesus veio ao mundo como homem para poder dignificar a humanidade. Jesus, como homem, ele expressou a angústia, ele expressou a dor, demonstrando que, como humanos, nós não devemos ignorar a angústia, não devemos ignorar a dor, não devemos mascarar os nossos sintomas. No livro Depressão, o Dr. Mackenzie, ele fala da depressão sorridente. Como entender essa depressão sorridente? É uma depressão mascarada, que não é vista, que não é aceita. Ele diz que nem todas as pessoas que sofrem de depressão, elas se sentem tristes no primeiro momento. Algumas pessoas dizem que não se sentem deprimidas, mas elas vão procurar o clínico geral com queixas de dores físicas, dor no corpo, com cansaço, e Dr. Mackenzie diz que são sintomas que apontam para uma depressão. Uma depressão, como qualquer outra enfermidade que é admitida e que é tratada no seu estágio inicial, ela tem um potencial de poder se recuperar de melhor maneira do que aquela que não é vista e que caminha para uma depressão que venha a ser moderada e uma depressão que se configura no seu estado mais mórbido, que é uma depressão grave. Mascarar os sintomas da depressão só aumenta o sofrimento e só aumenta o aspecto avassalador da depressão. Por que por vezes mascaram-se os problemas, mascaram-se os sintomas da depressão? A sociedade é muito positiva hoje, já observou? Há um imperativo de todo mundo ser feliz, tem que ser feliz, e a igreja embarcou nisso também. Embarcou nessa que tem que ser feliz, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para abatimento, então só tem espaço para poder falar das vitórias, só tem espaço para poder falar das conquistas. Onde é que fica a dor? Onde é que fica o sofrimento? Mascarado, mascarado. Ou seja, pessoas que não admitem o que estão sentindo porque elas têm um medo de serem julgadas e de serem alijadas. Ou seja, então você é para baixo, não pode fazer parte da equipe, você não é proativo, então não tem espaço aqui no trabalho, você é muito desesperançoso, então não pode estar no contexto de uma liderança de igreja. Ou seja, é a questão de poder ajuizar. Aqueles que vivem na perspectiva de vida muito agarrada em poder agradar as pessoas, em poder atender às expectativas das pessoas, vão sofrer muito mais com isso. Esta questão na relação com as pessoas está presente em todos nós. Nós não vivemos numa ilha. Então é claro que sempre tem aquela questão do outro, de poder filtrar pelo outro aquilo que nós entendemos que ele está pedindo de nós e tentar oferecer para ele. Agora, é preciso subverter esta lógica, é preciso romper com esta ligação para poder ter autonomia na vida. Isso me faz lembrar de um homem tido como muito bem-sucedido e perguntaram a ele qual era o segredo do sucesso. Ele respondeu o seguinte: segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do insucesso eu sei. Queira agradar a todo mundo. Não tem como agradar a todo mundo, não vale a pena mascarar aquilo que sente para poder ser aceito pelas pessoas. É preciso encarar o problema para poder resolver o problema. Problema que não é encarado, é problema que é acentuado, é problema que não é resolvido. A igreja, ela cumpre um papel muito importante na promoção da saúde mental, desde que, ao lidar com a fé e ao falar de fé, ela não possa anular a humanidade. Algumas considerações finais sobre este tema do crente pode ou não pode ficar deprimido. Primeira colocação, a depressão é uma doença que acomete qualquer pessoa. Então vamos entender desta maneira, é uma doença como muitas outras doenças, que tem características peculiares, mas que acomete qualquer pessoa, não tem a ver com uma questão de expressão de fé. Segundo, a depressão como uma doença não pode ser espiritualizada. O que seria espiritualizar? Não fica triste não, confia em Deus. Não pensa desta maneira não, confia em Deus, tá? Então espiritualizar é a forma de poder anular o sentimento,
anular as emoções. Quero mais uma vez citar o exemplo do Senhor Jesus, que no relato bíblico, quando é por ocasião da morte de Lázaro, diz que Jesus chorou. E em outra ocasião, quando é no Getsemane, o próprio Jesus Cristo disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então, não espiritualize os sintomas da depressão. Por fim, procure ajuda, porque depressão tem tratamento. E aí eu cito mais uma vez Charles Spurgeon, quando na época dele ele fala: se você precisa de uma roupa, você busca o alfaiate. Hoje não precisa, né? Tem uns shoppings aí com tantas lojas de roupas. Mas na época dele, no século XIX, se você precisa de uma roupa, procure um alfaiate. Ele vai dizer: se você precisa de um tratamento, procure um médico. No século XIX é o momento em que surge a psicologia propriamente dita por Wundt, que vai se autodenominar o primeiro psicólogo, né? Que vai usar pela primeira vez o nome de psicólogo. Ele já começa ali a ver uma questão para além do que é dado, já começa a ver a questão da consciência. Pois bem, hoje, com certeza, Spurgeon diria: procure uma análise, procure uma psicoterapia, procure alguém profissional que possa te ajudar. Inclusive, Spurgeon ele vai colocar que o pastor em sua equipe deveria ter o apoio de um médico, deveria ter o apoio de alguém ali que pudesse entender das questões não somente do corpo, mas também do psiquismo. O pastor deve estar advertido para não querer dar conta de tudo, por mais que algumas pessoas entendam que ele saiba tudo. Ele tem que entender que precisa de ajuda para ele e que precisa de ajuda com ele para poder ajudar outras pessoas. E aí, ajudou? Tirou sua dúvida? Esclareceu alguma coisa? Crente pode ficar deprimido? O que você acha? Se você gostou, dê um like aqui e me ajude compartilhando esse vídeo. Se você não gostou, sinaliza também que não gostou, não tem problema algum, mas mande para mim as suas críticas, tá bom? Valeu, ficamos por aqui e até a próxima.